Oi, tudo bem? Meu nome é Anne e eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Só um pouquinho, porque ela é muito vasta. Bom, pra tentar resumir pra vocês. Meu nome é Anne Kathleen, eu tenho 23 anos de idade e eu nasci com uma deficiência visual chamada aniridia. Essa deficiência é rara e um pouco diferente das pessoas que eu conheci há pouco tempo que também têm aniridia, elas foram diagnosticadas assim que nasceram ou então com poucos meses de vida. Já eu fui diagnosticada aos 20 anos de idade. E eu confesso para vocês que foi muito difícil durante toda a minha infância e principalmente durante toda a minha adolescência ter que conviver com essa incerteza, com esse mar de incertezas sobre qual era a verdadeira razão da minha visão estar indo embora aos poucos. Eu me sentia diferente, eu me sentia excluída, eu me sentia completamente dispersada de todas as pessoas da minha idade por não ser como eles. Eu tinha poucos amigos, eu tinha pouca autoestima, isso é, se eu tinha, mas o que mais me machucava, o que mais me doía de verdade, era ver que eu estava perdendo a visão, era ver que eu era tão diferente das outras pessoas e não saber qual era a razão disso. Aos 20 anos de idade, quando finalmente eu fui diagnosticada com aniridia e que me disseram que aquilo era raro, isso foi no dia do meu aniversário. E o que para muitos poderia ser um motivo para estragar um aniversário, para mim aquilo foi uma alegria enorme. Não porque, ai meu Deus, eu sou deficiente, que legal! Não, mas para mim aquilo foi aliviador. Eu não sei qual é a palavra que mais se encaixa nisso, mas foi isso. Aquilo me provocou um alívio tremendo. Assim, eu sabia que seria difícil. Eu sabia que ter uma deficiência tão rara não pode ser e nem nunca vai ser uma coisa boa, mas eu sabia o que eu tinha finalmente, e eu sabia que finalmente eu ia poder tratar. Porque aniridia não tem cura, mas tem tratamento, e eu vou poder tratar pro resto da minha vida. Então, mesmo que não desse certo, eu ia saber pelo menos a razão pela qual eu estava daquele jeito. Descobrir que era raro me deixou ainda mais emocionada, porque quando eu era mais nova, eu me sentia muito desamparada por Deus. A autoestima não existia, vontade de viver também não. A minha visão ia embora aos poucos junto com todo o meu sorriso e com toda a minha vontade de querer estar viva e bem. Eu me sentia tão desamparada por Deus e eu pensava, meu Deus, se o Senhor diz que me ama na Bíblia, se as pessoas dizem que o Senhor me ama, se eu vou para a igreja e tudo que eu consigo ouvir é que Jesus te ama, Jesus morreu por você, eu pensava, Deus, se você me ama, por que você me fez assim? Onde o Senhor estava quando eu nasci assim? E por muitas vezes eu questionei Deus dessa forma. Eu me atrevi a tentar fazer o papel de Deus e a tentar decidir o que seria o melhor para mim, quando a mim nunca foi dada essa autoridade. Eu não sei o que é melhor para mim. Só Deus sabe. E se Ele me fez assim, tinha uma razão. Quando eu descobri que eu tinha aniridia, e que a aniridia era mais raro do que eu imaginava, eu pensei no quão privilegiada eu era. Porque se Ele me deu uma condição tão rara como a que eu tinha,
era porque eu era uma pessoa rara. Porque eu era uma pessoa diferente e isso não é um problema para ninguém. Eu não sou mais importante que ninguém porque eu tenho isso. Mas eu também não sou inferior. Eu descobri nesse dia, além desse diagnóstico, de que eu era uma joia rara escolhida por Deus. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que aquele que nós não somos capazes de carregar. Deus jamais me daria isso se Ele não soubesse que eu seria forte o suficiente e que eu aprenderia tantas coisas e que me faria tão bem como tem me feito. Descobrir que sou uma joia rara me fez ter ainda uma autoestima maior do que aquela que eu já desejei ter um dia. Descobrir que sou uma joia rara me fez me sentir amada, mais amada do que eu pensei que eu pudesse ser por Deus. Porque Deus disse na Bíblia para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais nenhum conseguiu decifrar tais bens que Deus tem para aqueles que o amam. E que bem maravilhoso Deus reservou para mim! Bom, além da Niridia, eu também fui uma criança que não se encaixava muito bem nos padrões que a sociedade dizia que uma pessoa bonita precisava ter para ser quem é. Aos 4, 5 anos de idade mais ou menos, já no jardim de infância, eu já senti esse preconceito. A zaroia, a vesguinha, a ceguinha, a magricela do cabelo ruim. Eu era essa garota. A clichê Betty a feia, que não conseguia agradar ninguém com aparência e por conta disso também não conseguia ganhar a amizade e o coração de mais ninguém. Mesmo no jardim de infância, aos 4 e 5 anos de idade, eu já sofri agressões, beliscões, chutes, xingos. Eu me lembro que muitas vezes a gente ia subir nos brinquedos e quando eu estava lá no alto, eles de propósito me jogavam no chão. Eu não sei como que, por milagre, eu nunca me quebrei, nunca quebrei nenhum osso. Mas eu posso dizer para vocês que criança, quando quer ser cruel, ela consegue melhor que adulto. Na época, a minha avó tinha um bar e eu me sentia obrigada a pegar balas e pirulitos todos os dias para levar para a escola, para dar em troca de não apanhar. E, gente, isso era cruel, tá? Eduquem os seus filhos para que eles não façam isso com ninguém, por favor. Talvez essa fase tenha sido apenas a primeira de muitas que eu ainda viria a enfrentar. Foi só uma preparação, porque não foi o pior. Bom, depois do jardim de infância, eu passei para o ensino fundamental. E até o 3º ano, eu não apanhei mais. Mas eu ainda tinha que dar o meu lanche nos recreios. Eu ainda era muito zoada, muito rebaixada. Não só pela minha deficiência, mas também pela minha aparência. Eu ainda continuava sendo aquela menina magricela do cabelo ruim que não se arrumava e que se vestia mal. Não importava o quão lindo meu coração pudesse ser, porque ninguém se importava com isso. Não importava o quão linda eu tentava ser por dentro, não importava o quão especial eu podia ser e o quanto a minha amizade poderia agregar na vida de alguém, porque ninguém queria saber disso. Ninguém se importava. No meio do 3º ano, eu mudei de escola. E eu confesso para vocês que a situação melhorou um pouco. Bom, as zoações não pararam, mas pelo menos nessa outra escola eu tinha amigos. Isso não diminuiu as zoações e nem fez com que as pessoas fossem menos maldosas comigo. Mas pelo menos tendo amigos, 1 ou 2 no máximo, pelo menos eu não me sentia mais tão só. No 4º ano, eu conheci um professor maravilhoso. Esse professor foi um divisor de águas na minha vida. Ele era especial, sabe? Ele foi o primeiro a descobrir em mim que eu era importante e que me fez perceber isso também. Ele foi o primeiro a reconhecer todas as minhas qualidades. Não só como aluna, mas como pessoa, sabe?
Ele sabia dizer exatamente aquilo que eu precisava e o que eu queria escutar naquele dia. Ele foi o primeiro a descobrir em mim talentos, qualidades e virtudes que eu mesma, nunca sequer havia percebido. E mesmo quando eu me sentia a mais feia de todas as crianças na escola, ele me recebia com um grande "Bom dia, Anne. Como você está linda com esses óculos novos." Na 5ª série, eu já não tinha mais meu professor herói. E todos os meus amigos que não estavam firmados na rocha desapareceram. E aí eu percebi que eu ia ter que conviver com outros alunos, com outras idades e com uma maldade superior daquelas de criança. Com todas as dificuldades que a falta de visão me causavam, e só Deus sabe o quanto causavam, eu consegui terminar o ensino fundamental sem nunca haver repetido de série. E depois de tanta humilhação, depois de tanta tiração de sarro, as pessoas realmente conseguiram me convencer de que eu era a mais feia desse planeta. E de que por ser tão desprovida de beleza, tão desprovida de cuidados, tão desprovida de autoestima, eu era, sim, a pior das pessoas. Eu não merecia ter amigos, eu não merecia me sentir amada por ninguém. E eu me culpava. Eu me sentia culpada por eles não gostarem de mim. Eu me sentia culpada por eles não gostarem de mim. Se tinha alguém que tinha culpa, esse alguém era eu. Eu. E numa forma de tentar tirar esse fardo tão grande das minhas costas, eu procurei a Deus. Porque eu não podia carregar essa culpa sozinha. Foi você que me fez assim. Foi você que deixou eu vir pro mundo assim. Foi você que me deu esse olho. Por que você fez isso? Por que você disse que me ama e você me deixou vir assim? Mas tudo que eu conseguia escutar era o silêncio. Eu não escutava respostas de Deus, porque os meus gritos eram maiores, porque eu não dava tempo para Ele falar. Eu queria conversar com Deus, eu queria discutir com Deus, eu queria questionar a Deus, mas eu estava no monólogo, porque eu não deixava Ele me responder. E mesmo todas as vezes que Ele me respondeu serenamente, calmamente, amorosamente, como Ele é, um Deus de amor. Mas os meus gritos não deixavam eu escutar o que Deus queria que eu ouvisse. Foi quando aos 14 anos eu tive uma experiência muito pessoal com Deus. Eu não vou citar aqui pra vocês, nem contar com detalhes como foi, porque eu quero fazer um vídeo especial só contando sobre isso. Mas nessa experiência que eu tive com Deus, que foi a primeira, e talvez a mais especial que eu já tenha tido até hoje, Deus me disse o quanto eu era linda, do jeito que eu era. Não importava as roupas que eu usava, o cabelo que eu tinha, a cor dos meus olhos, ou se eles eram vesgos. Não importava a cor da minha pele, o peso que eu tinha, ou o jeito que eu gostava de me arrumar. Porque Ele me amava. E que não devia me importar o amor das outras pessoas por mim, mais do que a certeza que eu deveria ter do amor que Deus tinha por mim. Depois dessa experiência tão especial, tão pessoal,
tão verdadeira, tão real, tão viva que eu senti com Deus, eu entendi que eu era sim importante. Eu entendi que Deus tinha um propósito para mim. Eu entendi que eu podia ser forte, que eu poderia sim carregar esse fardo, porque eu não ia carregar sozinha. E foi quando eu descobri o meu verdadeiro valor que eu aprendi a ser mais forte. Foi quando eu descobri o meu verdadeiro valor que eu comecei a entender que a opinião das outras pessoas, pelo menos as negativas, não podiam influenciar na pessoa que eu deveria ser. Porque eu era importante sim, eu era linda sim, do jeito que eu era. Com o olho tortinho, com o cabelo ruim, sem saber fazer uma maquiagem, com os dentes tortos, porque eu tinha os dentes muito tortos. Mas depois dessa experiência com Deus, eu entrei no ensino médio mais forte. Dessa vez com vontade de viver, dessa vez com vontade de sorrir todos os dias. A partir de ali, nada mais que me diziam ia conseguir me abalar. Nada mais. Houveram tentativas de me diminuir? Houveram. Houveram tentativas de me rebaixar? Houveram. Houveram tentativas de me humilhar, de me fazer me sentir inferior? Houveram. Mas não funcionaram. E olha só como é a vida. Aquela mesma garota de outrora, aquela que não tinha autoestima nenhuma, que se culpava por não se sentir amada, que se sentia a mais feia de todas as pessoas, que era excluída, que o coração sangrava todos os dias, que as lágrimas pareciam não cessar nunca. Aquela mesma garota que era bebê e que por muitas vezes escutou das pessoas da sua idade que nunca encontraria alguém que a amasse. Hoje, aos 23 anos de idade, ela encontrou. E já está casada há 5 anos. Sim, o Leandro Beltrante, ele casou comigo. Mas ele me conheceu ainda na fase feia. Na fase feia. Ele me amou quando eu ainda tinha o cabelo ruim, quando eu ainda tinha os dentes tortos, e mesmo quando eu ainda não tinha o diagnóstico de aniridia. Ele me amou mesmo quando ele me conheceu numa fase que eu já estava perdendo a minha visão, que eu não tinha nada para oferecer para ele. Mesmo eu sendo magricela, mesmo eu tendo cabelo ruim, os dentes tortos, os olhos tortos, ele me amou. Ele segurou na minha mão e ele disse: nós vamos enfrentar e passar por isso juntos. E ele cumpriu. Às vezes eu falando para as pessoas que eu tenho aniridia e que a aniridia é tão raro, e que mesmo assim isso não foi a pior coisa que já me aconteceu, isso provoca um estranhamento enorme em todas as pessoas, porque elas dizem: eu no seu lugar eu não aguentaria, eu no seu lugar eu não teria tanta fé, eu no seu lugar eu não conseguiria, porque enxergar é muito importante. Eu digo sim, é muito importante enxergar, mas antes mesmo de enxergar fisicamente, os teus olhos do coração e os teus olhos espirituais precisam estar muito abertos para o que Deus tem reservado para você. Do que adianta eu enxergar todas as coisas físicas, eu enxergar todas as cores, eu enxergar o rosto de todas as pessoas nitidamente, mas eu não conseguir enxergar o que elas têm de verdadeiramente lindo dentro delas? O que adianta eu conseguir enxergar as coisas que estão à minha volta, as coisas que eu posso tocar, mas eu não conseguir enxergar o que há de mais lindo, que é o coração das pessoas? Porque eu não consegui enxergar a caridade, a bondade, a esperança de ter um mundo melhor, de ter pessoas melhores, de ter um mundo onde todos se amam, onde todos se respeitam, onde não há preconceito, onde não há injúria, onde não há difamação, onde as pessoas não separem-se umas das outras por conta da aparência, e que elas entendam que todos nós
somos especiais. Não só os deficientes. Todos nós somos importantes da mesma forma. Bom, a minha vida não foi muito fácil, por conta do preconceito, por conta da separação, da exclusão na qual me submeteram. Algumas dessas pessoas que me fizeram muito mal até me pediram perdão. Outras simplesmente ignoraram e não me procuraram por vergonha. Outras simplesmente nunca reconheceram que fizeram algo de errado. Mas eu venho por meio deste vídeo para dizer para todos os que já fizeram algo que vocês estão libertos desse sentimento de culpa, porque eu já os perdoei há muito tempo. Na verdade, isso foi até bom para mim de certa forma, porque isso me ensinou a ser mais forte. Isso me ensinou a lutar. Isso fortaleceu a minha fé. Eu descobri depois dessa história toda que a grande vítima dessa história não fui eu, mas foram essas pessoas. Porque a boca só diz aquilo que o coração está cheio. O meu coração está cheio de amor. A princípio, toda aquela minha fortaleza, aquela minha autossuficiência, era para mostrar para eles que eu era forte, independente do que eles faziam comigo, porque eu queria deixar eles surpreendidos com a cara no chão. Depois de um tempo, depois que eu peguei aquela intimidade com Deus e eu percebi que realmente eu era muito valiosa, não importava o que eles me diziam mesmo, foi que eu aprendi a ser forte não para surpreender eles, mas para me surpreender. E cara, sinceramente, a cada dia mais eu me surpreendo com a pessoa nova que eu consigo acordar todos os dias. E sabe aquela garota de outrora? Aquela! Ainda muito imatura e que ainda não reconhecia o seu verdadeiro valor? Pois é. Até hoje, ela continua tendo cabelo ruim. Com chapinha, mas tem. Ela continua vestindo as mesmas roupas de sempre. Ela continua com os olhos um pouco sem enxergar. Mas quer saber a diferença daquela garota e da garota de hoje em dia? É que agora, essa garota se ama. E se você que está assistindo esse vídeo agora, em algum momento da sua vida, deixou convencer-se que você não é ninguém, que você é uma pessoa completamente desprovida de valor, não acredite! Você é importante sim, você é especial sim, você é valioso sim, você é uma joia rara lapidada por Deus. Nunca permita que alguém te diga o contrário. Amém? Por que me olha assim? Sei que sou diferente. Sou deficiente, mas sou gente como a gente. Sei que não sou perfeito, mas quem não tem defeito